qual é o seu posicionamento em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, considerando que muitas igrejas têm aprovado? Será que isso tem aberto brechas para a destruição da família? A palavra de Deus diz que ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos para misturar bebidas fortes, né? A palavra de Deus também diz que, lá no 22 de Apocalipse, que os bêbados ficarão de fora, né? Lá em Gálatas, capítulo 5, a altura do versículo 20, né? Até o 22, quando vai falar sobre as obras da carne, fala da bebedice, né? Que esses que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porém, a questão da pessoa beber ou não beber é uma posição dela, né? Nós não temos essa prática na nossa igreja, nós vivemos numa sociedade onde tudo é os extremos, né? Então, o irmão não sabe tomar um gole de vinho, né? Tomar uma taça de vinho, tomar um aperitivo, então nós não temos esse costume. E sim, a nossa legislação diz que quando você toma um pequeno cálice de vinho e você tem uma quantidade específica no seu sangue, você já é considerado alterado, né? Já embriagado. Então, sim, nós consideramos como não lícito tomar bebida alcoólica. E o que o senhor acha dessas igrejas que, em vez de servir suco na ceia, serve vinho? Olha, eu já ouvi falar, desconheço. Aqui a gente usa o suco, né? Porém, isso vai da cabeça de cada sacerdote, cada cabeça uma sentença. Mas vai que o irmão chega lá e quer tomar todas, né? Inclusive, teve um irmão aqui, o irmão que fez a pergunta, ele falou que tem um companheiro de serviço dele que se gabou que na minha igreja Santa Ceia com vinho de verdade. Aí o irmão respondeu, então eu não vou na tua igreja não. Se eu for para lá, eu vou sair de lá de fogo. Então, a realidade, essas questões, às vezes há uma ignorância tão grande, que estão tão preocupados se o vinho é o vinho com álcool ou se é o suco da uva, o suco da vide, né? Que a pessoa não se preocupa com a essência, que é o celebrar, né, a Santa Ceia, em memória de Cristo. Está mais preocupado se a veracidade da ceia está ligada ao álcool. O álcool, exatamente. É, o álcool. Então, são discussões tão tolas, né, tão raquíticas, mas que faz parte do nosso cenário, está aí no cotidiano. Aqui nós não fazemos isso. O pastor que faz, ele vai receber a justa reprimenda do Senhor ou, né, será ovacionado por sua igreja. Eu não sei se o senhor chegou a ver, aconteceu algum tempo atrás, o pastor costumava servir ceia com vinho com álcool, né, na igreja dele. E acabou o culto, ele foi para casa, aí no caminho de casa ele parou numa blitz. Sim. Bafômetro. Bafômetro acusou. Crime. O que aconteceu com ele? Foi preso. Sim. Aí depois pagar a fiança, tudo. Dirigir alcoolizado é crime. E aí que tá, um cálice de vinho, né? E aí, vamos lá. Nós gostamos do suco de uva, né? E o irmão gosta de vinho. A vida é dele, que tome vinho. Ele vai decidir. As escrituras, ela nos deixa bem claro, não vos embriagueis com vinho. Aí o irmão fala, com vinho, então eu posso com cerveja, eu posso com o licor, Aí eu abre posso um com uma precedente, batidinha. Não, abre vários precedentes. Inclusive, eu estava lendo um livro do Norman Geisler, um grande apologista, e ele sendo americano lá, as coisas são bem mais liberais do que aqui no Brasil. E ele diz que o cristão tem que ser abstêmio. Sim. Ele diz com todas as vezes, porque ele fala que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. O álcool não é só a porta de entrada para outras drogas, Diego. Ele é uma das drogas mais violentas, né? Tanto quanto os outros entorpecentes ou psicotrópicos. O álcool, ele destrói mais famílias por todo o mundo do que qualquer outra droga. Não é só a porta de entrada, como é também o maior índice de atendimento na saúde pública nacional, né? Eu conheci de perto muitos alcoólatras e eu sei o quão difícil é para as famílias
que tem dependente do álcool nas suas famílias, né? Então, minimizar o álcool, minimizar os efeitos do álcool, seja no cálice de vinho, seja na cervejinha, seja no licor, seja no uísque, socialmente ou não socialmente, nós não recomendamos, nós desaprovamos sim, nós nos abstemos do álcool, totalmente, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de muitas filosofias, né? Cada líder religioso, cada igreja está criando a sua própria doutrina, criando a sua própria visão de mundo, né? A sua visão, a sua cosmovisão, né? Não existe uma cosmovisão, existe a sua cosmovisão. Então isso está levando a igreja para um momento muito temerário, né? Um momento de muita incerteza e isso para cumprir o que a palavra já dizia, né, em Mateus 24, o próprio Jesus falando lá em Marcos 7, esse povo, né, honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, nos remetendo lá ao que disse o profeta Isaías no 29 de Isaías, né? Então a gente está vendo isso de uma forma muito preocupante, né? Crentes se embriagando, crentes fumando, crentes utilizando de outros, né? Acho que deve ter algumas perguntas aí sobre aquele cigarrinho eletrônico, né? O pendrive. O pendrive. Já existe estudos, né? Tanto é que aqui no Brasil é proibido. Já existem estudos que é um produto altamente cancerígeno, né? Que tem causado destruição por todos os lugares onde está sendo consumido. Porém, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente alerta, mais os jovens, mais os adultos ou essa nova leva agora de homens infantilizados, né, de homens adolescentes, estão fazendo uso disso. E a gente vê isso de uma forma com muita preocupação, né? Então o álcool, sim, é uma droga pesada, é uma droga que mata, é uma droga que tira a paz, a alegria de muitas famílias. Sim, só quem teve um transtorno desse na família pode Sim. falar, né, Eu posso falar disso com propriedade, né? Eu perdi alguns membros da família devido ao consumo do álcool, né? E eu assistia isso, a deterioração da pessoa, Sim. do ser pessoa, né? Do princípio ali até o fim da vida deles, enquanto eu os acompanhei, eu os vi definhando, eu os vi alucinando, eu os vi em crise de abstinência. É terrível, né? Então, só quem tem na família um dependente de álcool, né, que é um dependente químico, sim, né, sabe o quão doloroso é. E às vezes as brigas são tão pífias, né? Ah, a minha igreja tem vinho de verdade. Mas o vinho de verdade é isso? Com adição de álcool? Ah, mas é a fermentação. Mas o vinho e a fermentação é a mesma? Então, às vezes... Sim. Tem um argumento que o Norman Geisler usa, que ele fala que o processo de pasteurização na época de Jesus, de fermentação, Sim. Igual hoje, não tinha naquela época. Então, hoje tem vinhos que são adicionados artificialmente ao álcool, sim, que é diferente da época alguns passada. são adicionados, outros recebem outro tipo de tratamento, né? Os vinhos são distintos. Outra coisa, é uma questão cultural, né? Se você vai em outros países, irmãos de outras igrejas em outros países que bebem cerveja, que bebem vinho, que bebem... há um certo controle na cultura também, né? Porém, no nosso Brasil, não. Nosso Brasil, tudo aqui é o extremo, né? Cultura da cana-de-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar, né? Nós temos isso arraigado, né? Está enraizado na nossa gênese, na nossa genealogia, né? Então, Sim. isso está na condição... O pessoal acha que esses assuntos assim são fáceis de tratar, né, pastor? Mas são... Não. Sabe por quê? Porque aquele irmãozinho que gosta de uma birita, aquele irmãozinho que gosta de ir pro culto e ficar embriagado no fogo, mas de fogo, né? Sim. Não no fogo do espírito, mas no fogo da cachaça, são irmãos que querem ainda debater e brigar quanto a isso. Querido,
Infelizmente, se há uma igreja que aprova isso e o pastor ele assumiu isso, esse risco, ele vai prestar conta, né, conforme a palavra de Deus diz, ele vai agir como quem presta conta diante do Senhor, tá lá, vai lá. Porque vai ser uma alegria. Você imaginou como é que vai ser esse culto? Vamos brindar cheio de cachaça na mão, né? Vai que tem uma boa ideia. Todo mundo de fogo na igreja, todo mundo ébrio, terrível. Aí fica igual 1 Coríntios, capítulo, um pouquinho antes do capítulo 11, que o Paulo repreende o pessoal que estava levando bebida fermentada, em vez de celebrar a ceia, estava celebrando outra coisa. A gente vê que essas reprimendas do apóstolo Paulo lá no capítulo 11, né, com relação à alimentação, com relação às bebidas e tudo mais, você vê que esse movimento que a gente vê hoje nas igrejas já acontecia naquela época. Sim. Né? O ser humano é um ser festeiro, ele gosta de festa. A comunhão para ele não é só a festa, a celebração do corpo de Cristo, não é só isso, celebração de estar junto. Né? Existe aquele negócio, eu quero mostrar para você que eu posso mais. Então, desde aquela época, tinha um irmãozinho que não levava nada e tinha um irmãozinho que levava muito. Só que o que levava muito nunca dava para o que não tem nada. E isso está aí até hoje, né? Essa qualificação da igreja do relacionamento, a igreja coach, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja dos ignorantes, a igreja dos sábios, a igreja dos intelectuais, a igreja... Essa separação que a gente vê durante as eras sempre existiu e infelizmente vai existir. Você pode pegar as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, cada igreja tinha uma característica, uma particularidade, uma peculiaridade. Então, nós estamos vendo isso hoje. E aí nós temos aqueles que querem beber, então eles acham um sacerdote que está inclinado a algumas liberdades, né? Como disse um irmão para mim uma vez, pastor, você é um chato porque você não bebe, mas o pastor da igreja tal, nossa, nós ficamos bebendo até de madrugada e batendo papo. Ele... Um irmão também que falou para mim que... O pessoal foi jogar bola e o irmão falou, não, eu tô numa igreja top ali, o pastor joga bola com nós, o pastor joga videogame com nós, o pastor toma até uma com nós. Eu falei, rapaz, né? Então, aí que tá. Ser santo é ser separado.